Na primeira carta aos Coríntios capítulo 12, versículos 4 a 11, e versículos 28 a 30, o apóstolo Paulo fazendo uma lista de 9 dons espirituais que Deus concede aos seus servos para realizarem sua obra de salvação e consolação, bem como para edificarem uns aos outros e manifestar o poder dele dando testemunho. Embora essa lista não contenha os únicos dons, nos dá uma ótima visão panorâmica acerca da realização da obra de Deus nos ajuntamentos dos irmãos. Paulo não dá informações detalhadas de como alguns destes dons são exercidos na prática, o que nos força a ser um pouco subjetivos na tentativa de explicar. Versículos 8 ao 10. A um é dada pelo Espírito uma palavra de sabedoria, a outro, uma palavra de ciência por esse mesmo Espírito, a outro a fé pelo mesmo Espírito, a outro, a graça de curar as doenças no mesmo Espírito, a outro o dom de milagres, a outro a profecia, a outro o discernimento dos Espíritos, a outro a variedade de línguas, a outro por fim a interpretação das línguas. Primeiro dom, palavra de sabedoria, aconselhamento, resolução de problemas, orientação. O dom da sabedoria é dado para todos aqueles quem o Senhor considera aptos para o ensinamento. Muitas vezes nos deparamos com pessoas extremamente inteligentes com muito conhecimento bíblico e espiritual. Estas pessoas foram presenteadas com o primeiro dom de Deus. Segundo dom, palavra de conhecimento. Convencer as pessoas acerca da palavra de Deus, expandir a mente delas através de exposições bíblicas, para que compreendam os ensinamentos e as profecias divinas. Diferente do dom da sabedoria, o dom da palavra de conhecimento faz referência aos conhecimentos ocultos e espirituais que ultrapassam a Bíblia. As pessoas dotadas deste dom são diferentes das outras que possuem o da sabedoria, pois não são didáticas para o ensinamento, mas sim para a demonstração dos poderes que Deus concede e nem sempre mostram-se tão claros. Terceiro dom, fé, confiança absoluta em Deus para que Ele realize maravilhas por seu poder. A fé é um dos dons mais poderosos, mesmo sendo invisível. O ato de ter fé é invisível, mas as maravilhas realizadas através desta crença são visíveis e indescritíveis. Este, além do amor, é o dom principal para alcançarmos a salvação cristã, visto que todo aquele em que nele crê, não perecerá, mas terá a vida eterna. Quarto dom, curar. Cura de enfermidades físicas e espirituais. O dom da cura é raro, pois mostra-se como o mais necessitado em nossa atualidade. Muitas doenças se alastram, muitos vírus, o câncer, etc. Mas as pessoas dotadas deste dom conseguem expulsar qualquer mal mediante o poder recebido pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Quinto dom, milagres. Realização de coisas extraordinárias com finalidade de mostrar o poder de Deus e o glorificar. O dom do milagre é muito maravilhoso e especial. As pessoas que o possuem são aptas para agir de maneira sobrenatural e indescritível. Muitas vezes é até mesmo impossível de acreditar na ação de tal pessoa. Como exemplo disso, temos o exemplo dos 3 jovens que, mesmo em fornalha ardente, não perderam suas vidas, pois tinham o dom do milagre. Sexto dom, profecia. Seria tanto pregar a palavra para edificar e fazer o povo retornar a Deus quanto fazer revelações e predições por meio da inspiração divina. O dom da profecia é visto hoje em dia através de videntes que preveem o futuro, como fatos globais e acontecimentos de cunho pessoal. Estas pessoas podem começar a manifestar estes dons através de visões ou sonhos, como José do Egito, que sonhou com o seu poder de governança ainda pobre, no meio do deserto. Sétimo dom, discernimento de espírito, identificar se algum mover, manifestação ou palavra procede de Deus ou não. Esse discernimento pode ser mediante avaliação através do conhecimento. Este dom é um dos mais importantes e fundamentais para aqueles que dialogam com os espíritos ou seres divinos, como os anjos. Estas pessoas são experientes em discernir se os espíritos vêm com boas ou más intenções. Este dom, então, é essencial para que não criemos contato com entidades malignas ou indesejadas. Oitavo dom, variedade de idiomas, línguas, comunicar a palavra de Deus em outros idiomas, facilidade de aprender novas línguas ou falar nelas sob inspiração divina. As línguas faladas pelos espíritos ou entoadas em momentos de grande epifania configuram o oitavo dom espiritual das Escrituras. As pessoas que têm este dom são dotados da comunicação sem obstáculos com seres divinos e espirituais. Nono dom, interpretar idiomas, tradutor, ou aquele que recebe a revelação divina do que se fala em um outro idioma.
Como nono e último dom espiritual, a interpretação das línguas é primordialmente em conjunto com a variedade de línguas, porém, é extremamente raro que encontremos alguém que possua ambos. À vista disso, quando temos uma pessoa para cada dom, a primeira se comunica com os seres divinos e a segunda traduz suas falas para aqueles que precisam. É literalmente um trabalho glorioso e divinal. Pelo Espírito Santo aos crentes para a edificação da Igreja e para o cumprimento do propósito de Deus. Eles não são todos concedidos a todos os crentes, mas são distribuídos de acordo com a vontade de Deus. Os dons do Espírito Santo podem ser usados de diversas maneiras. Por exemplo, a palavra de sabedoria pode ser usada para aconselhar alguém sobre um problema pessoal. A palavra de conhecimento pode ser usada para ensinar uma lição bíblica. A fé pode ser usada para superar um desafio. Os dons de curar podem ser usados para ajudar alguém que está doente. A operação de milagres pode ser usada para salvar uma vida. A profecia pode ser usada para anunciar a vontade de Deus. O discernimento de espíritos pode ser usado para proteger alguém de influências malignas. A variedade de línguas pode ser usada para evangelizar pessoas de outras culturas. E a interpretação de línguas pode ser usada para facilitar a comunicação entre pessoas que falam idiomas diferentes. É importante lembrar que os dons do Espírito Santo não são para ser exibidos ou usados para impressionar os outros. Eles são para ser usados para servir a Deus e ao próximo.